Deixa eu salvar com outro nome. Salva com outro nome, por favor. E vamos botar naquele formato. Hã? RECUP. Abreviação de Recuperanda. Põe no começo. Senhores, então aqui temos o texto final contraposto pela Recuperanda. Peço a todos, então, que iniciem a leitura e nos avisem para que possamos andar com o texto, por favor. Todos estão lendo? Conseguindo ler? Ok. Joana, o Hulk está te chamando. Podemos subir? Não? Deixa, tem mais coisa ainda, tá? Ainda não. Sim, vou pôr no anterior.
Podemos continuar? Pode subir o texto um pouco mais? Todos tiveram condições de ler? Alguém precisa de mais algum tempo? Quer que volte alguma página? Não? Doutora Joana, volta um pouquinho. Até que parte? Na segunda folha? Aqui? Subir ou descer? Para o começo. Pode ir. Descer? Pode subir. Não, sobe. Aí. Aí? Para. Pode ir para o fim. Mais algum credor? Gostaria de rever algum ponto? Podemos continuar? Ok. Então, ao representante do HSH, doutor Juliano, essa foi a contraproposta das recuperandas. As duas constarão em ata, em seus detalhes. E eu pergunto, então, ao doutor Juliano se contempla, se está dentro ainda da expectativa do seu cliente ou não. Acho que tem alguns pontos ali que a gente precisa discutir com a companhia para ver se a gente chega numa redação final. Recuperanda, vocês ainda querem discutir ou essa é a posição final da recuperanda?
Tem apenas um ponto que a Joana levantou. Eles estavam meio preocupados com a questão uma das condições resolutivas, que é o prazo máximo para ter adesão de pelo menos 50% dos credores extraconcursais, que está um prazo vinculado a um conceito, que é a data limite para a realização da permuta. Então, para que não fique dúvida qual é esse prazo, a gente está de acordo em colocar um prazo determinado e colocar em até 60 dias da homologação do plano. Então, é um prazo máximo de até 60 dias. Em que ponto? Volta o texto. Em que ponto? Pode descer. Pode descer. Ali é... 30. Bom, então, mais rápido ainda, isso vai se resolver mais rápido. Que representem pelo menos 50% do valor dos créditos extraconcursais até 30 dias, em vez da data limite para a realização da permuta, até 30 dias da publicação. É melhor alterar aí, né? Hã? Ok. São só essas alterações. Imprimir. Tem um ponto aí, essa qualificação do preservando todos os direitos e garantias que tiverem sido validamente constituídos. Eu acho que todos entendemos onde cada um quer chegar aqui, mas acho que isso não vai ter uma solução de meio termo. Ou se mantém a linguagem como originalmente proposta, ou se elimina a linguagem inteira, dizendo que as partes retornam ao estado anterior. E aí cada um vai discutir o que tiver que discutir naquele momento processual. A qualificação do validamente constituídos é uma discussão que... uma qualificação que eu diria inaceitável para os nossos clientes, e eu imagino que sejam para os demais credores também, só discutindo esta cláusula específica. Doutor Sérgio Savi. Então, doutor Sérgio, por favor. Ou doutor Savi, quem acertar o texto. Doutor Vinícius, o senhor tem uma consideração em relação a esse ponto? Por favor. Garantias validamente constituídas, se cada um entende que a garantia que possui é válida, então não há razão para excluir esse texto. Ok. Que porque certamente há um debate sobre isso. Essa é a minha opinião, a outra parte tem uma outra opinião. Se o senhor pudesse manifestar, aí todos podem participar. Doutor Vinícius, eu só pediria que o senhor repetisse a sua ponderação, por favor. Se os credores acreditam que a sua própria garantia tenha eficácia e validade, não há razão para se excluir o texto. Obrigada. Mas nem sempre são as razões que conduzem os textos, né, os temores. Né? Eu acho que aqui exclui o fato de nós
dizermos que a garantia é constituída ou não, não é válida ou não, não a transforma em válida ou não. Isso é uma questão para outro foro. Eu acho que... Bom, doutor Juliano, essa então é a sugestão final da Recuperanda? Doutor Sobral, essa é a posição que a Recuperanda submete? O outro ponto, Sérgio, se me permite, desde o primeiro plano, havia um quórum de adesão mínimo dos credores extraconcursais para que o plano fosse viável. Se a memória me ajuda, eu acho que desde o plano original se falava em 85% do valor dos créditos. O quórum de 50% me parece baixo, e eu receio que se tem aqui é que, se a adesão for limitada neste prazo a este quórum mais restrito, o plano acabe por ter as projeções e o seu exercício de viabilidade ser comprometido. Então, a pergunta é se 50% é realmente suficiente. Eu entendo de outros que se desejavam um quórum mais largo aqui, como se havia desde o início do... A questão é a regra de 3. Quer dizer, se você tinha 85% para pagamento de 100% da dívida, agora você tem 50% para pagamento de 15% da dívida, naturalmente, quer dizer, eu posso chegar em 50%, porque a empresa tem outro nível de endividamento. Quer dizer, eu acho até o contrário, eu gostaria de ter um quórum menor, porque a adesão ou não dos outros, dos extraconcursais, não compromete. Quer dizer, 50% é mais que suficiente para a empresa cumprir as suas obrigações. Apenas... Só uma ponderação a esse respeito. Entendo o argumento da conta, não concordo com ele, mas lembro que os credores extraconcursais têm vida própria, né? A sua adesão se justifica não só da perspectiva de fluxo de pagamento e capacidade de honrar esses compromissos, mas pela estabilidade do processo. Então, dessa perspectiva, acho que quanto maior a adesão, melhor para todos os envolvidos. Mas, quer dizer, para os votantes hoje, um quórum maior significa, primeiro, desnecessário, porque a empresa pode negociar, o plano é viável, independente da aprovação de um quórum substancial, e, por outro lado, facilita a execução do plano, que isso sim é importante. Eu acho que, a esta altura, até uma coisa que me ocorreu quando você colocou essa condição, colocar como o futuro do plano na mão de uma adesão muito maciça dos credores é você, naturalmente, colocar em risco a própria sobrevivência do plano. Então, quer dizer, do ponto de vista econômico, financeiro, não há justificativa para uma adesão tão alta, do ponto de vista daqueles que subscrevem o plano, aprovam o plano agora, credores que aprovam o plano, e, por outro lado, permite uma melhor... permite realmente a implementação o quanto antes do plano. Agora, queria apenas dizer o seguinte, essas são as nossas... É a proposta que completa e detalha, na medida do possível, a proposta já formulada, é suficiente, representa um esforço, como vimos aqui durante as três sessões, da empresa acomodar o que era possível, razoável e viável, que acho que é o sentido. Então,
este é o plano de recuperação da empresa. Se vamos... Quer dizer, a recuperação depende do voto dos senhores. Agora, de outra forma, nós não podemos modificar mais o plano, sobretudo nas condições financeiras, porque elas tornam inviável a recuperação. Então, usando da prerrogativa, como a administradora judicial já mencionou, as recuperandas indicam, esta é a sua proposta final, e submete no estado em que está a votação dos credores. Então, seria o plano protocolado em 22 de julho, com a exclusão do nome de Eloy Marchetti do item da página, do item 146, e mais este texto aqui. Que é adicional, explicativo ao plano. Ok. Eu vou pedir, por favor, aceite os track changes e imprima uma versão final consolidada para eu anexar na ata, por favor. Por favor. Só um minutinho, que tem um credor que já está aguardando algum tempo para se pronunciar. Ele até deixou aqui um pedido. Representante da EGELT, por favor. Eu gostaria de pôr meu posicionamento sobre essa questão toda. Com todo o respeito, eu separo esse plano em dois segmentos. Primeira parte é a estruturação do plano, do que é viável no campo econômico-financeiro. E, do outro lado, o jurídico, que eu dou plena razão e apoio aos juristas que têm que lastrear ele, se garantir e fazer com que seus títulos tenham sua eficácia. Sobre o plano econômico-financeiro, ele tem um limite, porque é você pegar a matéria-prima, processar e vendê-la. E disso vai gerar uma riqueza a qual vai pagar nossas contas. Só que eu venho aqui, e gostaria que constasse em ata, por um adendo que entendo nesse ramo, estou há 38 anos e conheço profundamente, e já operei no campo de commodities. E dizer que essa indústria, esse tipo de negócio de esmagamento de soja, produzir biodiesel, ela tem um ritual que a natureza nos fornece. Primeiro, é plantar lá, a partir do dia 20 de setembro, uma região, o produto. E a colheita ocorre em fevereiro, e ela tem de 45 a 48 dias, depende da região. Se você oferecer um armazém para pegar esse produto fora desse período, você pode esquecer que só no outro ano você vai botar produto lá dentro. E a indústria, ela também tem seu período. Então, se ela passar daquele período, que nós já estamos perdendo, nós vamos estar usando o produto que está no disponível. O que é disponível? Aquele que tem o produto e vai vender ele quando quiser. Ele não precisa. Então, eu pediria, de posse disso, que nós temos um período para essa indústria funcionar, deixa claro que ela já estamos quase que passando do ponto e fazê-la. Se nós não aprovar esse plano, só o ano que vem. Só o ano que vem que nós vamos pensar em receber soja, armazenar e industrializar para gerar farelo, óleos e os biodiesel. Então, eu acho que nós temos que pegar, olhando o ponto de vista econômico e financeiro, e o ciclo que ela tem que obedecer pela sua própria natureza, para ela gerar riqueza, é fazer esse plano e aprovar. E as ressalvas jurídicas para lastrear esses títulos, concordo plenamente, cada um tem que cuidar dos seus interesses. Então, eu queria constar isso aí, que se nós demorarmos para aprovar esse plano para ela gerar riqueza, que já faz 5 anos que nós viemos nisso, é um passo a mais que nós estamos dando para o precipício. Gostaria de deixar isso aí bem. Então, eu peço que essa votação ocorra com as suas ressalvas, que não mexa muito no plano que daqui a pouco inviabiliza, o plano que eu digo econômico-financeiro, e que nós saímos daqui com essa votação concluída
e acertada para que tirem as maneias, as amarras, e que vamos trabalhar. Obrigado. Doutor Juliano, doutor Juliano, acho que estava na frente. O senhor quer falar? Representante do CREGI, doutor Marcos? Especialmente a parte final, que a gente não conseguiu pegar a parte da quitação, e eu ainda tenho... Pode ser o texto consolidado? Pode ser. Sim. Tá. A versão consolidada. Ainda a respeito da questão do HSH, eu ponderei há pouco com... No final. É o final? Aqui? Ele vai imprimir isso, né, para a gente... Enfim. Essa parte? Então, nessa parte é a homologação do plano outorga aos administradores, presumivelmente contra os credores e quaisquer terceiros, quitação, é isso? Sim. Não, ele está... Não, você falou sim, certo? Então, sim. Só no microfone para que todos possam ouvir claramente, por favor. É tão claro que ele é chocante. O texto é claro. A homologação e aprovação do plano outorgará aos administradores das empresas Agrenco a mais ampla, rasa e geral quitação irrevogável que entrava quitação pelos atos praticados após 13/4/2012. Doutor Marcos, o senhor gostaria de falar? Está entendido o ponto. Eu só queria fazer mais uma observação específica em relação ao HSH. O plano, quando se trata da permuta e da emissão dos títulos, ele sempre coloca como garantidor dos veículos emissores, além da bioenergia, a empresa que originalmente era a devedora. Por alguma razão, no caso específico do HSH, só está a bioenergia. Então, a gente queria também pedir para esclarecer que ali deve ser incorporado a Agrenco Brasil e a administração, que são as empresas que são as devedoras originais do HSH, além da bioenergia. Isso, de fato, foi um equívoco que ficou na versão final, e as recuperandas estão de acordo em manter também como garantidora dos novos títulos a serem emitidos as devedoras originais do HSH. Foi só um erro de digitação mesmo. E um esclarecimento. Nesse texto aqui? No plano. Então, no plano como um todo, as garantidoras do HSH serão consideradas a Agrenco do Brasil e a Agrenco Bioenergia. Administração. Tá. E a bioenergia, que era o que já estava no plano. Luciano, são garantidoras, as devedoras originais do HSH e, adicionalmente, a bioenergia. Agora, eu não me recordo se é a Brasil e a administração ou uma delas. Então, para não ficar nenhuma dúvida, quero que conste em ata. As devedoras originais mais a Agrenco Bioenergia. Ok. Perfeito. E ainda um ponto para se esclarecer, que tem a ver com o item anterior, que trata da alienação fiduciária do HSH. Nos quadrinhos do plano, só para que não fique dúvida, para quem leia o plano depois. Aqui? Aí está se falando especificamente do item 78, qual vai ser a sistemática, a garantia ficar preservada, válida e constituída, até que ela seja liberada e registrada e substituída pela nova. Tudo bem. O ponto é que, quando se descreve o novo título do HSH, no plano, e são 2 quadros que tratam disso,
se falar das garantias fiduciárias, só se faz referência à alienação fiduciária da planta industrial de Alto Araguaia e de Carapó, que serão as garantias compartilhadas, mas não se faz referência a essa garantia. Então, só para que não paire dúvida, se puder indicar que as garantias específicas do HSH, nos 2 quadrinhos que estão no plano, incorporam e contemplam também a alienação fiduciária dos equipamentos de Carapó, eu agradeço. Acho que isso já está dado, decorre da leitura Que sistemática quadros do são plano. esses? Vamos deixar as coisas bem pontuadas para não ter mal entendido. No item 75 do plano, Item 75? Romano 6, ele fala de garantias. Alienação fiduciária da planta industrial de Carapó, alienação fiduciária sobre a planta industrial de Alto Araguaia, ressalvada a garantia de alienação fiduciária ou outra garantia real que será outorgada para garantir linhas de capital de giro necessárias para assegurar os recursos necessários para a operação das plantas de bioenergia e garantia pessoal outorgada por bioenergia. Aqui são 2 complementos. Garantia pessoal outorgada por bioenergia, a Grenco Brasil, a Grenco Administração, que são as devedoras originais, e esta alienação fiduciária dos equipamentos da planta de Carapó, só para esclarecer isso. Ok. Depois, no item 80, há um quadro resumo dos títulos. E aí, na página 51, novamente se fala sobre os promissory notes do HSH. E aí é o mesmo comentário no Romano 28. Ok. Isso constará em ata, então. Ok? Consta em ata. Naquele item 75, observado que dispõe sobre o HSH o 78, não é isso que é o outro item? Entendeu? E aí você também, no quadro, fazer uma nota de rodapé no quadro, sem prejuízo. Não, acho que basta constando em ata de que o entendimento do que está escrito é o que vai aqui para a ata. É isso. Ok. Ok. Bom, pois não? Eu entendi, doutor Sobral, que os pontos haviam sido todos abordados. Como uma última oportunidade aqui para lembrar, a lista de itens que havia sido preparada pelos credores era muito mais extensa do que aquela que foi efetivamente concordada pelas recuperandas. E, dentre eles, eu lembro o percentual de desconto que está sendo dado aos créditos do Credit Suisse no grupo 3. Indago aqui, pela última vez, com um último pedido. Não haveria disposição das recuperandas discutirem esses outros pontos? Marcos, como eu disse, as condições econômicas do plano, a empresa chega no limite do que é factível para a sua efetiva recuperação. No ambiente das recuperandas e das empresas em recuperações, é impossível ir mais adiante nesta condição, nas condições financeiras. Ok. Bom, acho que cessados os debates, há mais alguma ponderação? Há uma outra ponderação que diz respeito ao ABN RBS, que é um outro credor que nós representamos, é um credor quirografário. Ele tem um aval... É pelo ABN agora.
O devedor original era a Grenco Madeira e há um aval da Grenco Brasil. Há uma disposição no plano, item 133, que diz que os credores das recuperandas, em razão de avais e outra garantia válida que tenha sido outorgados por ela em favor de terceiros, serão pagos de acordo com os termos e condições previstos no anexo 12. A pergunta aqui para a companhia é: nós entendemos que esses credores deveriam ser pagos nas condições dos promissory notes por aquela companhia recuperanda, no caso a Grenco Brasil, que prestou uma garantia, e não na forma do anexo 12. Eu queria só ver qual é o entendimento que prevalece aqui, do que a gente está falando exatamente. Juliano, você tem razão. O seu seu cliente está contemplado pelo pagamento previsto também para os demais credores da Grenco do Brasil nas mesmas condições. Não se aplica o anexo 12 para o credor ABN. Qual que era o item, por favor, doutora Joana? O item 133. Ok. Por favor. Oi, Renata, eu represento o BCG. A minha situação é a mesma do ABN. E eu queria saber também onde que o crédito do BCG está contemplado. Ele também tem crédito original, é a Grenco Madeira, e ele tem uma garantia corporativa da Grenco Brasil. É o mesmo item. O mesmo item, o mesmo anexo. Isso. Oi? É o BCG. Banco Cantonal de Geneve, BCG. Classe 2. CPRs. Não, qual? Brasil. O seu cliente BCG ele está contemplado pela forma de pagamento prevista no item 64 do plano. Que é a regra geral. A regra geral. Que é Promissory 12 notes, anos, promissory notes. juros 10% ao Tá ano. Isso aí. Ok, obrigada. Então é outro item. Esse não se confunde com o caso do ABN. A dúvida é gerada pela redação do mesmo item 133. Mas o caso desse aqui é o 64, porque o ABN era outro item, né, do plano. Ela é classe 2, exatamente. Tá ok. Mas o objetivo desse esclarecimento das recuperantes é no sentido de que aquele item 133, que prevê o pagamento na forma do anexo, não se aplica nem ao ABN, nem ao BCG. Eles vão ser regulados pelas condições específicas previstas para as dívidas de credores, conforme o caso, classe 2 ou classe 3, da administração da Brasil, também conforme o caso. Ok. Obrigada. Ok. Bom, alguma consideração a mais para encaminhamento da ordem? Senhora Presidente, se todos os credores tiverem já discutido o plano, eu gostaria de, então, fazer uma colocação. Eu vou virar o disco um pouco, mudar o assunto. Então ainda não. Ainda estamos no plano. Eu lhe chamo quando tivesse. Um último ponto de esclarecimento do HSH nas garantias fiduciárias. A garantia dos equipamentos ela vale para a obrigação nova do HSH nos termos dos promissory notes de principal e juros. Constar isso em ata, por favor, que a garantia vale. Isso já está no plano? Por favor, repita, por favor, doutor Juliano. Pois é, essa é a dúvida. Nosso entendimento é que eu tenho uma garantia hoje que é de principal e juros, ela deveria contemplar o principal e os seus acessórios na nova dívida. Só isso que eu...
Por favor. Não há modificação. Está no plano, se tiver uma propriedade de referência, sim, nós estamos acomodando. Agora, no que você está propondo é uma situação diferente. Quer dizer, a garantia ofertada é a garantia de principal. Inclusive a do HSH. Todas as garantias fiduciárias são só para a principal. Exatamente. Só para aquele pagamento de principal no aniversário 10 ou 12. Exatamente. Daí nós vamos, conforme discutimos já hoje, vamos discutir as questões de antecipação e também as garantias de juros por outros mecanismos que essa alienação fiduciária. Ok. Bom, acho que finalizamos as discussões ao plano. Só um minutinho, por favor. Então, o que nós vamos ter para encaminhamento da ordem do dia é submeter à aprovação o plano de recuperação judicial protocolado dia 22 de julho, que contempla as alterações da Assembleia do dia 18, mais as alterações que foram discutidas hoje e constam dos anexos e da redação da ata. É isso, recuperanda? Perfeito? Ok. Então, antes da votação, por favor, doutor Bruno, não? Senhor presidente, sou Bruno Popa, representante do síndico da massa falida da Grenco Netherlands. Senhora presidente, eu tenho uma manifestação a título de informação da Assembleia de todos interessados no processo, inclusive por escrito. Eu gostaria, ao final, de pedir que a mesa recebesse e acostasse a ata. E, resumidamente, os termos dessa manifestação são os seguintes. A Grenco Netherlands ela é titular de virtualmente 100% do capital social da Grenco Administração de Bens, holding das recuperandas. Virtualmente porque há algumas ações cedidas em caráter fiduciário para membros do Conselho de Administração. Todas as outras são dela. Esse plano, colocado hoje em votação, está sendo colocado em votação sem qualquer participação ou anuência da massa falida de Grenco Netherlands, não obstante seja ela controladora da Grenco Administração de Bens. Há uma questão, há alguns problemas, algumas questões relacionadas à votação desse plano de ordem formal e material. Formalmente, como eu disse, esse plano não tem o assentimento, participação ou anuência da controladora. E um outro problema, a administração das companhias que submete esse plano à votação não tem representatividade. Há vícios na administração das companhias. O Conselho de Administração hoje das companhias possui um número mínimo inferior ao mínimo estatutário e legal. Há apenas 2 membros no Conselho de Administração. Esse Conselho desfalcado elegeu os atuais diretores das companhias. Esses diretores das companhias inseriram no plano regras de governança que legitimam a sua própria administração. E isso à revelia da massa falida da Grenco Netherlands. Há outros direitos do plano, que o plano versa, que afetam direitos da massa falida. Por exemplo, toda a reestruturação societária prevista no plano tem como efeito final esvaziar o poder societário que a massa falida possui sobre as companhias brasileiras. No final do dia, com consentimento dos credores, isso não está diretamente dito no plano, mas é por vias transversas, o plano termina por legitimar, ou aparentemente legitimar, essa situação. A massa falida era titular, era controladora das companhias, o plano, por uma série de medidas de gestão e de reestruturação societária, implica por legitimar atos com esse efeito. A questão vai além. Essa mesma administração, sem representatividade, no começo do ano, realizou uma operação de conversão de um mútuo subordinado no capital social da Grenco Bioenergia, diluindo severamente, indiretamente, a participação que a massa falida possui nessa companhia. Essa operação não foi feita com o consentimento da massa falida, pelo contrário, foi feita a revelia dela e prejudicou os seus direitos e os direitos dos credores da massa falida. O plano possui dispositivos por essa mesma administração que procuram legitimar essa situação,
como, por exemplo, a regra que permite que capitalização de mútuos sejam feitas. No final do dia, o plano aparentemente vai conceder à administração um poder de legitimar a si própria esses atos. Diante disso, dessa situação que começa a se cristalizar, nós apresentamos uma petição em juízo, expondo a situação e os riscos envolvidos nela, e especialmente reservando todos os nossos direitos por conta dessa situação, seja quanto à própria submissão desse plano e a validade da representação e do mérito dele, seja quanto os prejuízos que possam ser sofridos pela massa falida. O senhor pode me passar o documento? Ok, nós vamos fazer consignar em ata. Tá? Se tiver mais uma, eu agradeço. A gente tem 2 cópias. Obrigada. Tá. Então, isso ficará registrado em ata, ok? Por favor. Em resposta. Primeiro, eu gostaria de assegurar aos credores que a proposta formulada é por agente capaz, na forma prescrita em lei, em atendimento, inclusive, às decisões judiciais. Agente capaz, porque o plano, a proposta, foi encaminhada pelos administradores e pelas recuperandas, conforme legalmente estabelecidos em atos societários registrados na junta comercial, sobre os quais, desde logo, há uma presunção iure instanto de legalidade. O fato da massa, do síndico, da massa falida de uma das empresas controladora, veículo, simplesmente, do controle, porque, segundo a lei brasileira, o controlador desta empresa sempre foi, conforme o artigo 118, 116 e seguintes do Código da Lei de Sociedades Anônimas, Agra Inculimen, o fato da massa falida, pelo seu síndico, levantar esta suspeição nesta Assembleia é a prova cabal, evidente, do que ele já havia confessado por escrito nas notificações que encaminhou às recuperandas, que peço vênia para juntar, que são notificações em que o síndico, textualmente, o negócio é inacreditável, o síndico da massa falida possui, portanto, a prerrogativa de exercer os direitos inerentes a essas ações, que ele disse que ele era o controlador efetivo, no melhor interesse dos credores da ANV. Ora, ainda que ele tivesse essa posição de controlador, ou mesmo de acionista, não poderia votar em função de decisão expressa da Lei de Sociedade Anônima. Peço licença. Por favor. Desde logo, o disposto no artigo 115. O acionista deve exercer o direito de voto no interesse da companhia, considerar-se-á abusivo o voto exercido para obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte ou possa resultar prejuízo para a companhia e os seus acionistas. Não é o interesse do credor. Leio ainda. O impedimento. Mesmo que ele fosse acionista, que não é, mesmo que ele fosse controlador, que não é, parágrafo 1º, o acionista não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral
nem qualquer outras, que puderem beneficiá-lo de modo particular ou em que tiver interesse conflitante como a da companhia. Quer interesse mais conflitante do que o do credor? Bom, na apresentação de um plano, na apresentação do plano de recuperação da empresa, não é? É incrível. Fica, então, o alerta de que, do parágrafo 3º, para esse acionista e administrador, que se diz acionista e que se diz administrador, o acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não seja prevalecido. Cabe dizer que o sistema de responsabilidade do direito brasileiro não contempla apenas o ato, mas também as omissões, ou mesmo instaurar uma insegurança como essa que agora vemos, em que o acionista, o pretenso acionista, pretenso administrador, pretenso síndico, talvez, porque não sei nem quais as condições em que foram decretadas essa falência, não foi para exatamente interromper a linha legítima de controle. O próprio fato de manifestar isto é no sentido de causar insegurança à proposta firme, válida, apresentada. Mas não acaba ainda aí, porque é pior a situação. O artigo 117, se ele fosse reconhecido como controlador, diz muito bem, são modalidades de exercício abusivo de poder, orientar a companhia para fim estranho a objeto social, por exemplo, vender ativos, como tentou na precedente Assembleia, em que se apresentou com mandato, nesse mesmo esquema, que, ao final, não foi reconhecido nem como mandato, nem como nada. Lesivo, estranho objeto social, ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários no lucro ou no acervo da companhia, ou da economia nacional. Nós aqui vimos muito bem que o acionista deve votar para a consecução do objeto social. O objeto social desta empresa é produzir biodiesel. Esmagar só não é vender ativo nenhum. Votar pela liquidação de seus ativos contra a recuperação da empresa é modalidade de voto abusivo, sim, para o acionista. E talvez até, eu se fosse credor, tomaria cuidado, porque a empresa é viável, solvente, afeta uma região inteira do Brasil. E, por fim, apenas modalidade de exercício abusivo de poder, apenas isto, contratar com a companhia diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tem interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas. Aqui é interessante, porque o síndico, que se diz representante dos credores, da massa falida, é interessante perquirir quem são esses credores da massa falida. Hello! São os mesmos que estão aqui. E aqui a lei veda. O senhor não pode agir nem por si próprio, nem pelos seus prepostos. Basta a comparação de quadros de credores. Portanto, esses são os esclarecimentos que faço questão... O senhor tem um material para anexar a ata? Por favor. Quem fala pela Recuperanda aqui é o Dr. Sobral. Ela é representante da Recuperanda? Se o senhor puder ver e reproduzir, doutor Sobral, para evitar tumultos, por favor. Veja qual é o comentário da doutora e você, por favor. Bom,
Algo da parte da doutora? O senhor passou... Recuperando, ele passou a palavra. Por favor, a senhora se identifique. A Lúcia Figueiredo, advogada da Grenco Limited. Eu só queria complementar um aspecto extra, questões societárias. É que, ademais de tudo isso, a Grenco NV, certo, não tem a figura da falência da NV, a massa falida da NV, nem tampouco o seu síndico, o trustee, Frederico Venhoven, qualquer competência, eficácia ou direito de agir em território brasileiro em face da não homologação da sentença alienígena. Tanto é verdade, só para esclarecer, que intervenção como esta foi feita nos agravos tanto das recuperandas quanto da Limited, certo? Intitulado pela Grenco NV, como pela massa falida, como pedido de intervenção, isso perante o tribunal, cujo pleito, ademais de ter sido relatado no voto que deu provimento ao integral o agravo da NV, sequer foi conhecido. Portanto, essa questão também é preclusa. E a tentativa de tumulto está sendo ratificada hoje novamente aqui. É somente isso. Ok. Por favor, doutor Bruno. Senhora presidente, enfim, eu respeito muito meus colegas, enfim, cada um aqui registra a sua posição, não tem juiz aqui, então não adianta bater boca, mas, enfim, vou fazer esclarecimentos sobre o que foi dito. Começo pelo fim. O pedido de intervenção, parece que eu pedi para intervir nas companhias, né? Não, eu pedi para intervir no agravo, como terceiro interessado. A petição era uma petição de intervenção num recurso, quer dizer, não tem essa conotação. E a matéria nunca foi julgada pelo Tribunal de Justiça. Não foi. O mérito de quem é o controlador, quem representa, quem deixa de ser, não foi julgado. Isso não é dito no acórdão. Então, quanto à questão do reconhecimento da falência no Brasil, enfim, cada um tem seu argumento, mas, para mim, é a mesma coisa que dizer que um estatuto social tem que ser homologado para o diretor poder praticar atos de uma sociedade estrangeira aqui. O fato é que a Grenco, a massa falida, é titular 100% das ações da Grenco Administração de Bens. É fato. Fato. E é fato que esse plano prejudica direitos delas. Eu não quero tumultuar. Pelo contrário, aliás, eu não fiz nenhuma digressão contra o conteúdo do plano, conteúdo negocial, tirando as questões corporativas. Não estou defendendo venda de ativo, foi feita uma inferência. Aliás, nem lá atrás foi feito isso. Lá atrás houve uma deliberação para que o plano, porque havia uma crise de governança nas companhias, como ainda há, e aí a figura do controlador era importante, e foi feita uma decisão para que o plano fosse submetido à deliberação, para evitar problemas de representação, para que os credores fossem ouvidos. Se o plano, ao final, foi julgado nulo ou não, o mérito não era defendido por nós. Aliás, o que era defendido era que o mérito tinha sentido, sim, do ponto de vista da lei. E todo mundo tem os direitos de mover os recursos que queiram no judiciário, enfim, nada contra isso, é o que acabou tendo sido decidido. Agora, o que nós queríamos e defendíamos e defendemos é que os credores sejam ouvidos. Quanto ao mérito do plano, nada a objetar. O problema é quanto a prejuízo aos direitos da massa, com a legitimação de um ato de usurpação dos seus direitos societários com relação às companhias no Brasil. O doutor Sobral disse algo que eu acho interessante, e disse textualmente, de que os direitos, não há nada mais conflitante ao direito social da sociedade do que o direito dos credores. Eu acho isso interessantíssimo. O direito dos credores, para mim, é um dos direitos que compõem o interesse social. Ele é conflitante contra o interesse do sócio. Contra o interesse do sócio. Agora, quanto da sociedade, não há, ele compõe o interesse. E o fato do síndico da massa falida ser representante de uma coletividade, no interesse de uma coletividade de credores, porque, de fato, ele é um dever fiduciário, não quer dizer que ele seja mandatário de credores, muito menos de credores específicos. Agora, ele tem um dever legal de agir no dever e no interesse da massa, interesse desse que não implica necessariamente liquidação de ativos ou prejuízo ao direito dos outros credores das companhias brasileiras que não sejam credores lá, apesar de haver, de fato, uma identidade grande. A recuperação das companhias do Brasil, se gerar valor, é importante para a massa, gera valor para a massa, a recuperação, paga os credores também. Não há nenhum conflito de interesse.
A questão aqui, e essa é a minha última intervenção, e eu faço exclusivamente para deixar isso claro, não é para tumultuar, não é para tentar prejudicar nenhum processo de recuperação, é porque esse processo de recuperação é feito à revelia, à guisa de participação e de consentimento de quem é controlador, de quem é titular das ações da Agrenco Administração de Bens. E pior, o plano tem o conteúdo de procurar legitimar isso. É isso. Ok. Todas essas ponderações estão registradas em ata. Essa questão da governança acabou por gerar a anulação de todo um procedimento no passado, e eu acho que existem vias próprias para isso ser discutido e resolvido. Não vai ser aqui, nesta Assembleia, que vamos novamente nos deparar com essa questão da governança desta empresa. Estamos aqui dando andamento à decisão de um acórdão que determinou a apresentação de um plano pelas recuperandas e a consequente votação deste plano. O plano apresentado pelas recuperandas foi debatido e nós, então, estaremos dando andamento à ordem do dia. Vamos preparar, então, os questionamentos. Eu entendo que os debates, então, já se finalizaram. Novamente, para ratificar o entendimento da mesa, será submetida à votação o plano protocolado dia 22 de julho, com as alterações da Assembleia do dia 18 e mais as alterações discutidas nesta Assembleia. Por favor. Ainda é referente ao plano, doutor Juliano? Não, só sobre encaminhamento dos trabalhos, uma sugestão. Pois não. Já nos aproximamos da 1h e é hora do almoço. Alguns de nós, eu falo pelos meus, após essas alterações, eu me beneficiaria de alguns minutos, meia hora, 1h para o almoço, uma paralisação que eu pudesse falar com credores e clientes que estão no exterior, só para fazer um alinhamento final. Certos de que essa é a proposta final, não será mais debatida alteração, nem nada. Voltaremos para a votação e encaminhamento. Enquanto as pessoas almoçam, cada um vai fazer o que tem que fazer, mas é só uma questão de ordem, senão eu vou precisar de alguns minutos mesmo. Concordo, mas nós efetivamente retornaremos para votar o que foi exposto e colocado aqui e debatido pelos senhores. Não cabe a mim dizer isso, entendo que esse é o ponto, porque a devedora já estabeleceu aí os seus limites, especialmente em relação... Eu digo, especialmente pelos credores quirografários, que se pretende ou se ter interesse em discutir com a companhia novas condições de pagamento, mas eu entendi que isso é um assunto morto em Sim, foi isso que eu questionei por diversas vezes a recuperando e ficou claro que esta é a posição final, ou seja, se a Assembleia concordar com uma interrupção, estaremos voltando para já iniciar a votação e o cumprimento da ordem do dia. Alguém se opõe a uma suspensão de 1h para o almoço? Vinícius, se for para voltar e iniciar a votação, não há problema. Eu entendo que essa é a condicionante. Recuperando, vocês vão querer discutir alguma alteração a mais? Até onde eu entendi, o doutor Juliano só precisa repassar os pontos com o cliente e os demais credores utilizariam um tempo para o almoço. Nós, nesse particular, vossa senhoria que tenha condição. Nós caminhamos a votação, está pronta a votação. Nessas condições que eu já disse. Nas condições que estão. Não há mais conversa, não tem negócio. Final. Ok. Nós, então, preparamos, no retorno apresentaremos, então, doutor Vinícius, para o senhor, sem problemas, doutor Juliano vai fazer a consulta, nós paramos 1h e, no retorno, então, iniciaremos a votação do plano. Só para controle, nós... 1h05, retornamos às 14h05. Peço a todos que permaneçam com as pulseiras para identificar a entrada. Muito obrigada. Vamos projetar a pergunta que será feita. E, a título de esclarecimento, com relação à questão levantada sobre o voto do senhor Eloy Marchetti e de Carolina Armazéns, a mesa irá colher o voto desses credores regularmente,
fará constar em ata as observações aqui apontadas por outros credores e a matéria, então, será levada ao crivo do juízo, aonde as partes terão direito à ampla defesa. Ok? A pergunta, então, que será encaminhada é: aprova o PRJ, protocolado no dia 22/7/2003, com as alterações e esclarecimentos apresentados nesta data? Ok? Tem algum credor ali fora? Então, nós vamos preparar o sistema para início da votação. Estão todos aqui? Sim. Só um minutinho. Hã? Conseguiu? Ah, tá ok. Obrigada, viu? Eu peço aos credores que, conforme forem sendo chamados, por favor, se direcionem a um dos microfones, porque nós iremos filmar, então. Xanã, só um segundo, por gentileza. A gente está fazendo uma ponderação aqui com a companhia sobre uma questão tributária. 2 minutos, a companhia está só esclarecendo um ponto. Qual é a questão? O esclarecimento, para que todos escutem, por favor? Claro. Há uma disposição no plano de que os custos e tributos decorrentes da reestruturação são alocados, se eu entendi bem, aos credores. E os credores não têm uma compreensão do que seriam esses custos e tributos e o que isso poderia implicar aos credores. Naturalmente, nenhum credor, ou pelo menos falo pelos meus, estaria disposto a colocar dinheiro efetivamente novo para pagar um tributo para uma troca de papel. Esses custos deveriam ser alocados, na nossa visão, à companhia. Ainda que o fato gerador ou o imposto eventualmente fosse de responsabilidade do credor. O dinheiro a ser desembolsado deveria ser desembolsado pela companhia. E eles estão esclarecendo esse ponto, que seria exatamente esse risco. Tem algum item específico? Tem. Só um segundo, por favor. Por favor, verifique e comunique aqui à mesa. Recuperanda? Pode falar no microfone. É o item 57, subitem 8, até o 75, subitem 9. Porque todos os itens, 57, 8, 58, 8, não, 58, 9. Só o 57 que é 8, depois todos são 9. Aí 58, 9, 59, 9, 69, até o 75, 9. Ok. E isso se repete nos quadros, porque tem aqueles quadros lá do ponto 80, né? Ponto 80. Os quadros do ponto 80. Isso. Ok. Naturalmente, não conheço a situação fiscal de cada um dos credores. Mas esta cláusula é o seguinte: aquele que seja o contribuinte do imposto
e que ocorra o fato gerador deve honrar a sua obrigação tributária. Eu não entendi bem a questão. O que é o que você pede é o quê? É que eu garanta o pagamento se você for o contribuinte? Bom, é um gross-up, é isso? O que não se quer ter é o impacto financeiro de caixa decorrente de uma reestruturação que o credor não tem outra alternativa, ele não está fazendo isso porque ele quer. Então, ele não quer ter mais este prejuízo, né? Trocar um papel para daqui a 12 anos, ele tem que pagar dinheiro. Eu sei, depende muito não conheço, inclusive você representa credores estrangeiros, não sei como estão contabilizados lá e cá. A questão, para os estrangeiros, é simplesmente a seguinte: você vai ter que pagar, na hora que há troca de papel, do jeito que nós fizemos, exatamente uma permuta. Então, no seu balanço, como no nosso, isto não há renda disponível. Não havendo renda disponível, não há que se falar em tributação, imposto de renda. Por isso que nós estamos fazendo esta permuta. A ideia é esta e não dação em pagamentos, como você vê em outras situações por aí. Mas pensando nos veículos, para os veículos não terem uma reestruturação. Os juros que eu vou pagar a você, quando pagar a você, terei que reter na fonte como qualquer obrigação. A diferença é que, neste caso, não há gross-up. Quer dizer, a sua dúvida, e aí precisava... Eu sei, porque não há... Né? Exatamente. Quer dizer, inclusive, nos credores estrangeiros é mais fácil isso, porque a lei é clara. Quer dizer, o pagamento, a única questão que teria seria o diferimento do período de carência, nos 2 anos que você tem o período de carência. Então, neste caso, como o imposto, como o pagamento é diferido, eu acabei de escutar o meu especialista lá. Neste caso, 2 anos, o pagamento é diferido, você vai pagar o imposto, vai haver retenção, a empresa vai reter o imposto na hora que lhe pagar os juros, daqui a 2 anos. Entendeu? Não posso... Entendido, mas não sei se isso é como é. Eu não sou um especialista em direito tributário. O que eu queria, no final do dia, ter da companhia é o conforto de que nenhum de nós sabe, erramos. Mas eu sei, Juliano, mas o problema é o seguinte... A companhia paga o imposto? O que eu posso dizer a você... Ou ela... O que eu posso fazer a você, dizer a você é o seguinte... o pagamento, quer dizer, toda a transação de troca de títulos, do ponto de vista dos veículos emissores, foi feito exatamente para não haver uma incidência tributária, que é importantíssimo, porque se você tiver uma incidência tributária, o fluxo que vai sair da bio vai ser descontado e não vai chegar lá. Do seu ponto de vista, se os seus clientes fossem meus clientes, eu ia dizer, bem, gosto da situação permutativa, mas, de toda forma, quer dizer, eu nem precisaria usar este argumento, porque vocês vão realizar prejuízos nessa troca. Entendeu? Do papel. Você vai trocar um papel de valor de face de 100 para um papel que vale... 15. Vale 15. Então, quer dizer, não vai trocar para o papel de 120. Então, a questão está confinada aos juros. Nos juros, a regra é essa. Quer dizer, pagando, eu deduzo na fonte. A questão do pagamento diferido, que talvez, eu também não sou especialista, é que você teria que consultar. Acabei de escutar a opinião do nosso pessoal de fiscal, o Francisco Moreira, e que me disse, não, no caso há um pagamento diferido, só vai haver o pagamento, a retenção do imposto quando houver o pagamento. Mas isso é uma questão que, sei lá, eu, dentro do seu escritório, dos seus clientes,
Não é? O conforto, eu não posso dar esse conforto aos seus clientes. Eu não quero o conforto da opinião tributária. Essa análise é nossa. Acho que o conforto é da companhia dizer, olha, se acontecer qualquer evento que importe em um credor ter que desembolsar dinheiro para pagar imposto, para viabilizar a reestruturação, a companhia paga esse dinheiro, por conta e ordem do credor. Isso. Essa é uma garantia que eu não posso dar, porque depende da própria situação sua. Entendeu? Eu não conheço direito. Aqui não estou falando do seu cliente. Represento os nossos clientes, mas acho que isso aqui interessa a todos os credores. De cada um. Que ocorra com os credores em geral. De cada um. Não é um pedido especial ou específico, é um pedido genérico. De cada um. Mas o que imagino que vocês, ou pelo menos alguém de vocês, já examinou isto. Entendeu? E se examinou isto, a única coisa que poderia ocorrer é o seguinte: bem, tem uma turma que concorda com a sua opinião e outra turma que não concorda com a sua opinião. Tá certo? O que eu posso dizer a você é que a companhia não vai dar essa garantia. Ela não pode dar essa garantia, porque o que você quer é uma obrigação de reembolso. Isso. Entendeu? E a companhia não está oferecendo nem reembolso ou pagamento, nem gross-up. Tá bom. Esta é a situação. Então, está esclarecido o ponto. Então, podemos dar início à votação do plano? Essa é a pergunta. Ok? Bom, não havendo mais manifestações, vamos dar andamento à ordem do dia. Peço, então, aos credores que venham até um dos dois microfones e pronunciem o voto. Classe 1, Vinícius dos Santos Leite. Credor da Bioenergia, sim. Classe 2, Banco do Brasil. Não. Banif. Não. Não. BCG? Não, e eu gostaria de consignar na ata que o BCG não concorda com a liberação das suas garantias, tanto as CPRs quanto as garantias previstas nos planos de recuperação judicial, e reserva para si todos os direitos delas previstos e entende que elas continuam válidas e eficazes. Não. Carolina Armazéns Gerais? Sim. Sim. Deutsche Bank? Não, e também gostaria de consignar em ata que o Deutsche Bank reserva suas garantias CPRs e todas as garantias passadas pelos planos pretéritos. Obrigado. Não. HSH Nordbank? Em razão desse assunto que não ficou esclarecido, teremos uma abstenção e eu vou fazer uma declaração na ata. A gente vai juntar uma declaração separada do HSH. Abstenção. Westlby? Não, e ressalvadas todas as garantias constituídas em favor do banco. Não. ABN AMRO Bank? Não, com ressalva e declaração de voto em apartado. Não está na ata. Não. ALL América Latina Logística? Sim. Sim. Banco Bradesco? Não.
Não. BES Investimentos do Brasil? Abstenção. Abstenção. Carolina Armazéns Gerais? Classe 3. Sim. Sim. Companhia Brasileira Petróleo Ipiranga? Não. Não. Credit Suisse? Não, com a reserva também de todas as suas garantias e voto em separado que vai ser acostado à ata. Não. Alberto Luiz de Paula Filho? Sim. Sim. DataSul S.A.? Não. Egelt Engenharia Limitada? Da Grenco Bioenergia, sim. Sim. Credor da Grenco Bioenergia. Eloy Vitório Marchetti? Sim. Sim. ISEC Limited? Não. Não. Lara e Lara Comércio? Credor da bioenergia, sim. Sim. Matos Filho? Abstenção. Abstenção. Mercantil Commerce Bank? Abstenção com declaração de voto em apartado e reserva de garantias. Abstenção. Porfilara, Concertos e Locações? Credor da bioenergia, sim. Sim. Rosamount? Não com declaração de voto em apartado e reserva de garantias. Não. TNL Indústria Mecânica? TNL? Abstenção. TSG Indústria Mecânica? Abstenção. Zuleide Ferrari Surdi? Credora da bioenergia, sim. Sim. Só um minuto, então, para cômputo dos votos. Os credores que querem ter os seus votos, as manifestações dos votos e vão providenciar algo por escrito, por favor, aproveitem o tempo, ok?
Bom, apenas relembrando, a votação do plano segue o artigo 45 da lei, ou seja, 50% mais 1 dos credores presentes da classe 1 e 50% mais 1 dos credores e créditos presentes da classe 2 e 3. Com isso, o resultado da votação, por favor. Na classe 1, por credor, 100% de aprovação. Classe 2, composição de créditos e credores. 7,14 de crédito, 16,67 de credor para sim e 92,86 de créditos para não, 83,33% de credores para não. Na classe 3, para créditos, 15,56 e para credor, 82,05. Não, 84,44% de créditos e 17,95% de credores. Com isso, a votação não atende os parâmetros do artigo 45 e será encaminhada ao juízo o resultado desta votação. Em complemento à ordem do dia, temos como segundo ponto, e aí eu questiono a recuperanda da eficácia de se colocar a matéria em votação. Qual seria? Era a escolha do agente mandatário e do agente fiduciário. Eu acho que o segundo ponto, exatamente, no entendimento da mesa, o segundo ponto está prejudicado. Algum credor entende o contrário? Bom, não havendo manifestações, a ata e todos os anexos e tudo que foi debatido aqui será levado ao juízo. Estará disponível aos credores que assim solicitarem através do e-mail do administrador judicial, ajdeloitte@deloitte.com. Peço aos credores que eu nomeei no começo que deverão assinar a ata que permaneçam até a conclusão dos trabalhos. Aguardo os votos, as manifestações de voto para anexar na ata também. E convido a todos os demais credores, então, a permanecerem e acompanharem a leitura final da ata. Só um minuto. Então, não havendo mais manifestações, cumprida a ordem do dia, esta Assembleia está encerrada. Agradeço a presença de todos e convido-os novamente a permanecerem para a leitura da ata. Obrigada.